gravação. Então já estamos dando início à gravação aqui. Deixa eu ver, Nicole falou que não está conseguindo fazer as atividades. Então, caso mais alguém esteja encontrando esse mesmo problema, né, essa mesma dificuldade em realizar a atividade, me manda bem certinho o que está acontecendo, manda um print, alguma coisa lá no meu WhatsApp, que é mais fácil daí de eu ajudar por lá, tá? Deixa eu ver aqui no geral, já dá... Ah, agora está aparecendo o nome aqui. Já tem bastante gente. Então, deixa eu começar a compartilhar a nossa tela para mostrar do que a gente vai conversar, então. Deixa eu ver se já está funcionando. Isso, daí quem por acaso deixou alguma atividade em haver, pode fazer, tá? Como vocês viram lá, eu organizei, estruturei bem certinho todos os dias das nossas aulas do mês passado, né? Agora desse mês também. Já está ficando tudo bem organizado. Olha que exemplo, né? Conseguindo organizar tudo. Isso que dá felicidade a gente dizer, ó, organizei tudo. Então tá bem legal lá. Mas se por acaso alguém, né, tiver dificuldade, não conseguiu fazer alguma coisa, pode me chamar, tá? Então vamos lá, olha só. Analisando tudo, analisando tarefa, analisando comentário ao vivo, analisando ajuda no privado, analisando tudo um pouco, eu tirei aqui para vocês um negócio muito importante que vocês precisam e que eu estou vendo que vocês estão com bastante dificuldade, tá? A Natália também vai fazer atividade, isso. Então, olha só, o que acontece? Eu estou dando uma analisada que vocês têm alguma dificuldade ainda em fazer alguma diferença entre algumas coisas que mostram posse, tá? Algumas palavrinhas dessa, algumas expressões, tá? Então, tudo isso hoje eu trouxe de uma maneira meio que misturada, vamos dizer assim, que é bem para a gente estruturar isso, né? Se você olhar aqui no slide, a gente já começa tendo um exemplo do que é isso que eu estou querendo falar que vocês têm um pouco de dificuldade ainda. Olha só, vou pronunciar as duas formas que eu tenho aqui, ó. Primeira, students. Segunda, students. Se você prestou bem atenção na forma que eu li igual as duas, né? Mas, você lendo, agora que você tem a parte visual, você consegue analisar o quê? São coisas completamente diferentes que eu estou falando para vocês, mas que na hora que eu faço a leitura, elas são exatamente a mesma coisa, né? Então, como que a gente vai fazer para tirar essa confusão da cabeça de vocês e deixar tudo mais tranquilo, né? Deixar tudo mais calmo para vocês conseguirem usar e não terem tanta dificuldade com isso, né? É o que a gente vai conversar hoje, então. Vamos dar uma olhadinha. Isso, a primeira coisa, a gente pode chamar de possession, como eu tenho ali, né, uma tag alternativa, que seria indicar posse, ou também eu posso chamar de genitive case, que vamos estudar o caso genitivo, tá? Que é para indicar, então, quando alguém é dono de alguma coisa, quando algo pertence a alguém. É isso que eu vou fazer, tá? Então, aqui tá funcionando tudo bem certinho, tá? Tá aparecendo a tela, tudo mais. Qualquer dúvida, manda ali no chat que aparece na minha tela e eu vou dando os comentários também. Vamos lá, então. Iniciando, o que eu preciso, né, para dar início? Então, eu tenho aqui algumas frases, né? Vamos ver, então, o que eu quero dizer, ó. This is my house. Então, essa é a primeira forma de eu indicar uma posse, né? Ó, this is my house. A casa de quem? Minha casa. Então, eu estou indicando a posse, né? Estou indicando quem é dono da casa. Depois, this is my son. Esse aqui é meu filho. Estou indicando também de quem é o filho. É meu, né? E o último, this is his office. Então, esse é o escritório dele, indicando que o escritório pertence a um rapaz, a um garoto, a um homem, né? Nesse sentido, essas palavras a gente chama de possessive, né? Palavras possessivas, elas indicam a quem pertence alguma coisa. Mas é lógico que além de usar essas palavrinhas, que já são lá do nível mais básico, que vocês já viram no nível básico, agora a gente começa a ver alguns casos mais específicos, vamos chamar assim, os casinhos específicos. O que acontece? A gente vai fazer uma separação para vocês de alguns outros casos que também nós vamos utilizar. Então, se vocês analisarem, vamos colocar aqui o primeiro, ó. Joan's house. A casa da Joan, né? O que acontece quando eu estou usando o caso genitivo? Nesse caso, como eu usei o nome, né? Eu estou deixando mais específico. Se eu digo assim, ó, é a casa dela. Dela quem? Né? Tô falando no sentido
amplo. Na palavra dela, estou indicando, lógico, que é uma menina, que é uma mulher, mas ainda assim fica uma coisa meio vaga. Agora, quando eu coloco o caso genitivo, eu estou dizendo Joan's house. É a casa do Felipe? É a casa do Paulo? É a casa do José? Não, é a casa de Joan, né? Então, eu estou definindo de quem é. Que é aquilo que eu estou falando, né? Que tem ali, ó, her house. Então, se eu falo her house, a casa é dela, mas dela quem? Né? Então, para vocês analisarem como que eu faço a construção. Primeira coisa, vamos falar da construção. Como formar, como conseguir interpretar e entender como utilizar. E também ver, né, o que elas querem dizer e tudo mais, porque como eu falei, tem coisas que falando é de um jeito, escrevendo é de outro, interpretando, são muitas vertentes a analisar, tá? Depois, a do meio, Fred's son. Então, seria o filho do Fred. Aí é a mesma coisa, né? Se eu quisesse falar que filho é dele, his son. Então, é a questão, né, de interpretação novamente. Ó, o Oswaldo acabou de chegar, bom dia. Depois, então, a última, the teacher's office. O escritório do professor. Estou deixando claro, né? Estou deixando objetivo de quem que é, a quem pertence aquele espaço. E aí eu posso falar his office, né? O escritório dele. Então, aqui já vimos, né, o caso geral, o caso específico, para a gente começar a pensar em como é que funciona, em como é que a gente utiliza, né? Já está, assim, uma explicação, vamos dizer, inicial, né? Já dá para a gente contextualizar a partir disso daqui o que a gente vai ver hoje, então. Vamos lá. O que a gente vai dar uma analisada? Ó, primeira coisa que eu tenho aqui para a gente ver, eu tenho letrinha A, né, para vocês contextualizarem a imagem com a foto, né, com a frase. Então eu tenho ali, ó, Meredith's keys, as chaves da Meredith. E você analisa que eu estou usando, né, singular, que eu estou usando plural. Eu quero primeiro dar essa contextualizada com vocês com as frases, bem para isso, para vocês levarem mais a fundo, né, para vocês entenderem primeiro como é que eu estou usando dentro da frase. E esse processo é o processo mais natural, a parte mais tranquila, porque você só tem que absorver. Então, vai lendo, tá? Quem puder repetir aí, aproveite que o microfone está no mudo, aproveite que se você estiver sozinho, ou não, né? Se não estiver sozinho, pede para quem está aí do lado também repetir junto, mas faça essa repetição, é importante para sua memorização, tá? Depois, então, próxima, letter B, Henry's ball. A bola do Henry pertence a quem? Pertence ao Henry. Depois, aqui, você vê que eu já estou fazendo uma confusão e está ficando legal de entender, né? Jasmine's baby. Então, de quem que é o bebê? É da Jasmine, né? E a última também, Neil's girlfriend. Então, eu teria aqui a namorada do Neil, né? E aí, o que a gente vai analisar de maneira tal que você consiga utilizar, tá? Porque não é uma construção comum para a gente, nós não fazemos as frases seguindo esse tipo de padrão, você já deve ter percebido, né? O nosso padrão é um pouco diferente, e na hora da gente construir esse tipo de coisa em inglês, o que acontece? Inverte tudo, mistura tudo. E é aqui que entra a parte que vocês começam a ter dificuldade de interpretar, né? Dificuldade de entender. Não é para todos, tá? Mas existe também algumas pessoas que confundem isso daqui com plural, né? E é muito comum de eu ver vocês escrevendo. Então, por isso que é a parte boa de quando eu peço uma atividade que vocês têm que criar, porque aí a gente pega o que ficou, né? O que não entendeu bem. E aí, então, esses errinhos, na verdade, servem para quê? Para a gente analisar, né, para a gente ver o que dá para melhorar. Isso é importante, isso é bom, na verdade, para vocês. A gente pegar, né, o que ficou para vocês melhorarem. Então, aqui o que acontece? Estou vendo bastante gente usando, colocando, né, esse S no fim, achando que é para dizer que é plural. Exemplo, uma maçã, duas maçãs. E não é para isso, né? Essa indicação com esse S é para outra coisa, é para posse. Então, o que é a distinção que, primeiramente, eu quero que vocês façam? Não estou indicando duas coisas, dois objetos. Estou apenas indicando quem é o dono. Estou dizendo, ó, isso aqui pertence a tal pessoa. Essa é a minha ideia inicial, tá? Que eu quero conversar com vocês esse primeiro ponto, para ficar bem claro, para ter certeza que todo mundo entendeu. E se por acaso alguma das coisas que eu falo, porque você sabe que quando eu estou animado, eu falo rápido e eu vou pulando, eu vou falando.
Então, se por acaso alguma coisa eu comecei a falar que ficou meio embaraçado na sua cabeça, que eu conectei com outro assunto, outra coisa, você me diga que daí eu já deixo mais claro também, tá? Mas, de princípio, é isso, tá? É essa a nossa tentativa. Então, vamos ver como que funciona, então, essas junções, né? Então, aqui eu tenho, ó, uma mini matemática, tá? Para quem achou que não ia ter matemática hoje, vai ter. Mas é bem mais fácil, né? Olha lá, então, ó. Ellen plus her house. Ellen mais a casa dela. Então, como que eu vou fazer para indicar isso sem precisar usar o her house? Casa dela, né? Eu venho aqui e falo assim, ó. Ellen's house. A casa da Ellen. Então, o que a gente começa a pegar de um padrãozinho, para quem ainda não conseguiu perceber, né? Eu vou dar uma ajuda. O que é esse S aqui, na verdade? Tá? Vamos fazer aqui uma tentativa. Porque eu, com essa caneta aqui, vocês já perceberam a obra de arte. Artista, né? A Globo que tá me perdendo, olha aí, ó. Aí, deu certo. Então, aqui o que acontece? Eu faço uma inversão para eu entender. Então, o que é isso? Começar de trás para frente. Então, eu começo sempre da palavra de trás. Esse S eu interpreto como se fosse um of, que vocês já estão careca de saber, né? De, da, dos, das, alguma dessas palavras para você interpretar, né? Uma dessas preposições. E aí depois eu coloco, então, o nome da pessoa. Então, lembrando, nós fazemos invertido, né? É uma questão de hábito, né? Uma questão de pensamento. Tem algumas coisas que a gente diz de uma forma, que tem outras pessoas que dizem de outra forma. Em outras línguas tem outros pensamentos ainda. Então, para a gente ver como que a parte cultural é importante, né? Os hábitos, a forma de estruturar o pensamento, tudo muda de uma língua para outra e a gente vai se adequando conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai vendo, tá? Então, olha só. Ellen's house. Eu vou pegar, então, de trás para frente. Primeiro elemento vai ser o último. A casa, que é o último, né? A casa da Ellen. Tá vendo como que a gente faz? A casa da Ellen. Então, a gente já fez de trás para frente. Calma que esse processo de mostrar de trás para frente, eu vou mostrar de novo, porque eu sei que essa parte é meio confusa, tá? Então, olha só agora a parte de baixo aqui. The elephant plus its trunk. Então, o elefante e a tromba dele, né? Agora vamos colocar, então, a tromba do elefante. Eu começo, então, como eu falo, ó, a tromba do elefante, começo do fim. O elefante, então eu já coloquei aqui, ó, the elephant. Preciso colocar apóstrofo S para indicar do. Então, o elefante do, e aí eu vou colocar a tromba, que aí é de trás para frente, né? Então vai ficar a tromba do elefante, trunk, tromba, S do, the elephant, o elefante, de trás para frente. Você vê? Faz a tua frase normal. Uma dica, né? Faz a tua frase normal e só inverte na hora de escrever em inglês. Olha como é que é simples, como é que é fácil, tá? Parece confuso para entender, né? E isso, eu tenho certeza que se você pegar um texto e você for ler, você sozinho interpretando, você não vai ter dificuldade nisso daqui. Porque por contexto é muito fácil, contextualização né, é muito simples você entender. Agora, o que eu estou querendo focar hoje aqui, gente, não é nessa parte de você ler um texto, é a parte de você criar. É aqui que vocês estão com dificuldade, né? A grande maioria. Leitura, eu tenho certeza, eu confio que vocês vão conseguir, tá? E por isso que eu não vou focar tanto na leitura. Eu estou querendo saber, quando eu digo assim, ó, eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês abram a boca e simplesmente falem. Deixe sair a resposta, né? Vocês conseguem usar esse tipo de estrutura naturalmente, né? É isso que cada um deve pensar agora. Eu consigo usar? Se eu precisar abrir a boca e criar uma frase com isso aí, eu consigo fazer? Né? Eu já vou dar a oportunidade de você fazer esse tipo de exercício mentalmente, que é para você responder, né? Porque tem gente que já vai conseguir fazer um pouquinho melhor essa frase, tem gente que não, né? Ó, tem gente tirando uma fotografia ali. Alguém tirou uma fotografia. Ah, Hannah, apareceu aqui. Então, o que acontece? Para a gente analisar essa parte, tá? Então, se essa parte for a sua dificuldade, você foca nela, né? Então é isso que eu quero de vocês. Mas como é um processo individual, cada um responde sobre o seu. Né? Tem gente que tem mais dificuldade para ouvir, tem gente que tem mais dificuldade para ler, outros para criar. Então, isso é um processo individualizado. E aí entra a parte de vocês, né? Vocês se avaliarem.
Vocês identificarem o que vocês precisam focar. E aqui eu acredito que vai ter muitos aspectos, muitas partes que vão fazer sentido para você, que você precisa melhorar, tá? Por isso que eu estou mostrando. Continuando a nossa continha. Então, eu tenho aqui o Gary e his computer. Então, eu quero falar o computador do Gary. Inverte tudo. Gary's computer. A mesma coisa. Eu tenho the doctor e eu tenho her office. O médico, aqui é a médica, né? Her office, o escritório dela. Então, eu vou inverter. The doctor's office. O escritório da médica, da doutora, né? Bem tranquilinho. Agora vamos ver, então, como que funciona para eu colocar esse apóstrofo S, que é o que a gente vai focar mais lá para a metade, para o fim, a gente vai focar bem em o que ele está querendo dizer, em que caso que eu posso usar, em que caso que não, mas agora eu quero que vocês vejam como que é simples a colocação, tá? Para vocês não se confundirem mais. Então, olha lá, eu tenho Jake, apóstrofo S e child, porque child, para quem não lembra, é criança, tá? Mas também child ou children, né, que seria o plural, eu também posso usar para me referir ao filho ou a filha, né, a criança, por isso que é child. Então, mesmo que o filho cresça em inglês, eu continuo usando a palavra criança para referir a filho, tá? Então, por isso que você vai ver muitas das vezes falando assim, my children, e os filhos já estão crescidos, mas é porque o quê? É uma ideia, né, de passar que são os filhos, as eternas crianças do pai e da mãe, né? Então, eu vou fazer Jake's child. E aí, a mesma história, né, de trás para frente. Aqui eu vou pegar o filho do Jake. Acompanha o raciocínio. Aqui está mais fácil de acompanhar o raciocínio. O filho do Jake. Ficou? Jake's child. Agora embaixo, eu tenho o brinquedo da Sally. Então, eu vou começar, né? Toy, o brinquedo da Sally. Isso para você interpretar num texto. Agora, para você criar. Como que você faz para criar? Inverte, né? Começa sempre invertido. Então, se eu falo o brinquedo da Sally, eu começo com Sally. Já tenho ali, ó, Sally, da S, e o brinquedo toy. Então, ficou Sally's toy. E você vai vendo. E ao passo que você está repetindo ou lendo, né, visualizando isso daqui, você já está automaticamente iniciando o processo de memorização de como é que funciona, né, da contextualização disso daqui. Então, agora é importante você entender o porquê que eu estou colocando isso, porque daqui a pouco começam as partes das exceções, de como é que usa, e se tiver plural, e se não tiver, e se for regular, e se não for. Então, tudo isso eu ainda quero conversar hoje, tá? Para abranger o máximo de pessoas possíveis. Quem sabe não são todos que têm dúvida nesse primeiro momento, de como é que faz para colocar. Mas nas partes mais aprofundadas pode ser que você esteja com dificuldade. Então, esse tipo de conteúdo pensado aqui para os nossos encontros online, a gente tem que lembrar. Não é só uma turma que está fazendo, não é só uma pessoa. Então, são vários e a gente... Alguém tinha clicado para deixar meu microfone no mudo. Por favor, não apertem nos outros botões, tá? Que senão, já pensou que eu fico falando aqui 20 minutos no mudo e aí ninguém me escuta mais? Então, cuidado, tá? Só lembrando, eu tô com um microfone aqui na minha frente, por isso tem 2 usuários com o meu nome, tá? Eu tô com um que é o microfone que tá aqui na minha frente, que eu tô falando. Eu queria que o som ficasse bem pertinho de mim para vocês escutarem bem. E eu tenho um outro aqui que é a webcam. Então, por isso que eu tô com 2, tá? Mas não cliquem para deixar no mudo, por favor. Por isso que eu tô olhando aqui, que eu estou querendo ver o que está acontecendo. Se vocês estão conseguindo acompanhar e o que vai aparecendo aqui também é mais fácil para eu verificar, tá? Mas, enfim, essa é a primeira parte. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, então, a transformação, tá? De uma frase. A gente lembrando, né? Tem coisas que soam legal em português, mas que em inglês não soam legal, é a mesma coisa ao contrário, e é o que eu quero de vocês, que vocês identifiquem, tá? Que tipo de estruturas são boas, que tipo de estruturas não são boas. Isso a gente conversou bastante quando a gente falou de some, de any, lembra? Que tem coisas que soam legal e tem coisas que não soam, então é a mesma coisa. Aqui agora, o que vai acontecer? Nós vamos tentar interpretar isso daqui e transformar de uma maneira que soe melhor, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Olha lá o exemplo na número 1. This is Kate. Essa é a Kate. This is her mom. Essa é a mãe dela. Então, o
que que eu vou fazer? Eu vou deixar essas duas frases de uma maneira conectada e que soem legal. Então, olha lá. This is Kate's mom. Essa é a mãe da Kate. Agora eu vou fazer inicialmente para vocês como que vocês devem agir quando vocês forem criar esse pensamento sozinhos, tá? Então, por isso que é importante aqui, eu vou fazer para vocês acompanharem, né, o raciocínio. Vamos dizer, o passo a passo, o tutorial. Sentindo tão chique fazendo esse tutorial. Vamos ver, number 2. This is Peter and this is his dog. Esse é o Peter e esse é o cachorro dele. Então, eu quero falar, esse é o cachorro do Peter. Então, eu vou começar, né? Esse é normal. This is. Agora que entra o pepino, vamos resolver. This is, e aí eu quero falar, o cachorro do Peter. Eu sempre inverto, já falei para vocês, a inversão é a primeira parte. Então, se esse é o cachorro do Peter, eu começo por quem? Pelo último, Peter. Então, vamos começar aqui, então. This is Peter. Aí eu quero dizer do, né? Porque eu estou invertendo, ó. É o cachorro do Peter. Peter já foi, falta o do. O do é o apóstrofo S. Tá vendo lá? This is Peter's. E o que que ele tem? Ele tem um cachorro. This is Peter's dog. Olha aí, ó. Que boniteza que ficou. Vamos colocar para cá, né? Vamos organizar isso aqui. Aí, agora eu gostei. Aí, vamos fazer o próximo, number 3. This is Samuel and these are his children. Esse é o Samuel e esses são os filhos dele. Bom, então vamos começar. Esses são, né? These are, e aí você veja a diferença, ali em cima eu coloquei this is, porque é só um cachorro. E agora these are, porque são os filhos, né? Então, these are, e aí eu preciso falar os filhos do Samuel. Vamos inverter? Vamos. Então, começo pelo último. O último é Samuel. Coloco o Samuel aqui. Agora eu preciso falar do. Apóstrofo S. These are Samuel's. E coloco o quê? É o quê dele? Filho. Filhos, né? As crianças. Então, these are Samuel's children. Olha que procedimento, que tutorial. Deixa o like. Nem dá para dar o like, né? Deixa o like. O meu tutorial ficou bom, hein? Agora, eu espero que deu para entender. Se você ficou com dúvida, manda aí em que parte que você se perdeu, tá? Aí, ó, o Oswaldo achou o botão de dar um like, igual do Insta, né? Com um coraçãozinho. Olha aí, ó, funcionou. Se você ficou perdido em alguma parte, né? Vocês ficaram perdidos em alguma parte, me avisem. Porque daí, depois que eu saio daqui, vai embora. Aí o ônibus para na próxima parada, né? Vamos lá, então, a 4. Aproveitar quem ainda ficou. Para aproveitar, se alguém tiver dúvida, mande agora, que é o último, tá? Então, vamos ver, ó. This is Sarah. This is her house. Então, essa é a Sarah, essa é a casa dela. Vamos lá. Começando com essa é. This is. Agora eu quero falar a casa da Sarah. Começa pelo último. Sarah, né? Já coloca a Sarah. Da Sarah, apóstrofo S. E o que que ela tem? Casa. This is Sarah's house. Olha que coisa mais bonita. Ficou ótimo. É isso que eu quero de vocês. Você está vendo que o processo é simples? É só questão de você olhar, analisar, fazer e deu, tá? Então não é uma coisa complicada. Vamos ver, number 5. This is Paul. This is his car. Esse é o Paul e esse é seu carro. Então vamos colocar, esse é o carro do Paul. This is, este é o carro do Paul. Então eu vou de trás para frente. Paul, do apóstrofo S, carro, car. This is Paul's car. Este é o carro do Paul. Aí, funcionou, deu certo. Entendeu? Olha que coisinha bonita. Aí, deixa eu só fazer uma análise aqui, ó. Aqui eu vou mostrar uma palavrinha para vocês que eu espero de coração que vocês lembrem. Mas se vocês não lembrarem, vai ser um bom momento para recapitular. Olha lá. Whose is it? Esse whose significa de quem. Olha que palavra importante. De quem significa, então, a quem pertence esse troço? Falando assim, né, no entendimento, que eu estou traduzindo aqui na Universidade de Massachusetts, essa é a tradução oficial, tá? De quem é esse troço? Fica assim, pra você entender, tá? Aí agora vamos ver, então, como é que funciona o uso disso aí. Por quê? Em português é uma coisa, em inglês é outra coisa. Agora vocês vão adorar isso aqui, ó. Se eu vou fazer a pergunta, tá? Eu quero saber, de quem é esse chapéu? Que eu tô na primeira frase, é um chapéu, né? Então, veja, acompanhe comigo.
De quem é whose. Epa, mas não com U, né? Só assim. Whose. Aqui que mora o pulo do gato. Por quê? Em português eu falo assim, ó. De quem é esse chapéu aí? Né? Em inglês eu conecto automaticamente depois dessa palavra, eu não coloco mais nada. Eu só coloco o objeto, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Whose hat is this? Whose hat? De quem chapéu é esse? Olha que tradução bonita. De quem chapéu é esse? Mas dá para entender, né? Mesmo que você for catando milho, caçando uma por uma, você ainda entende que é isso, né? Aí a resposta. This is Fahad's hat. Mesma coisa. Fazer a pergunta da próxima. Essas perguntas aqui são ótimas, tá? Pra gente fazer. Então vamos lá. Whose. Agora eu vou trocar. Em vez de hat, eu tenho um scarf. Tem um cachecol, né? Whose scarf? De quem cachecol é esse? Aí aqui completando. Vamos completar só, né? Para não perder tempo. This is. Aí eu vou colocar o cachecol da Janice. Então começa de trás para frente. Janice, apóstrofo S, scarf. E aqui conecta tudo para falar. Então, ó, whose scarf is this? De quem é esse cachecol? This is Janice's scarf. Esse é o cachecol da Janice. Ficou bonito, né? Aí agora vamos para a próxima. O cara tá aqui com o quê? Com um guarda-chuva, né? Então eu vou colocar whose umbrella is this? De quem é este guarda-chuva? Aí eu vou falar, esse bendito, esse bonito, esse guarda-chuva pertence ao Felipe. Então, ó, esse é o guarda-chuva do Felipe. De trás para frente. Felipe. Felipe não, né, amigo? O meu teclado que também não tá muito colaborando com a minha vida. Felipe, aí coloca o do e o que ele tem? Umbrella. Veja lá então. Whose umbrella is this? This is Felipe's umbrella. Coisa boa. Coisa de boa qualidade. Aí a última. Agora aqui tem uma pegadinha, porque vocês viram que eu estava falando de um objeto até agora, né? Falei ali, ó, hat, falei scarf, falei umbrella, um objeto só. Agora veja o último. Eu estou falando de um objeto só, mas que é dois. É um objeto que é dois. Não estou maluco, peraí. Já vou mostrar o que é um objeto que é dois. Que história que é essa maluca? Eu falo assim, ó, whose glasses. E aqui eu não falo mais is this, tá? Vamos para remover. Em vez de falar is, eu vou falar are. Ué, mas por quê? Já vou falar. Em vez de this, aqui, né? Em vez de falar this, eu vou falar these. Então, olha lá. Whose glasses are these? O que acontece? Óculos em inglês é sempre dois. É a mesma coisa de português, né? Comprei um óculos. É sempre óculos, né? Comprei dois. O quê? Óculos. É sempre a mesma coisa. Só que é sempre dois, tá? Então, quando é dois, verbo to be are, né? Então, muda. Aqui, então, a mesma coisa. Se os óculos são da June, eu vou colocar, esses são os óculos da June. Começa por June, coloca S e põe glasses, que são os objetos. Então, ó. Whose glasses are these? De quem são esses óculos? These are June's glasses. São os óculos da June. Um nome, né, diferenciado. Mas entendeu, né? A diferença que estão aqui do singular para o plural, para a gente formar, primeiramente, a frase. Agora vamos ver aqui uma atividade, tá? Que eu quero mostrar para vocês alguns pontos em comum. Primeiramente, vamos dar uma analisada na fotografia que a gente tem aqui, ó. Julie, Frank, Jake e Jane. O que a gente tem de informação sobre esse povo? A gente tem assim, ó. Julie and Frank are married. A Julie e o Frank são casados. They have a son, Jake. Eles têm um filho. Quem é? O Jake. And a daughter, Jane. O que é daughter? A filha, né? Então, a filha é a Jane. Vamos analisar agora o que eu tenho para completar sobre esse povo aí, né? Eu tenho assim, ó. Number 6. Julie is wife. A Julie é esposa de quem? Aí eu venho aqui e coloco a pessoa. Julie is Frank's wife. A Julie é a esposa do Frank, certo? Number 7. Frank is husband. Ele é marido de quem? Aí eu vou colocar o nome da pessoa e utilizar o apóstrofo S. Tá vendo como é que eu uso? Bem fácil. Frank is Julie's husband. Bem nesse sentido, bem tranquilo. Number 8. Julie is mother. Ela é mãe de quem? Ela é mãe da Jane and do Jake. Aí eu venho aqui e coloco o apóstrofo S.
Olha que bonitinho. Não cortou, viu? Ainda dá pra ver. Ah, não, cortou, né? Cortou mother. Mas vocês entenderam, né? Que vocês também estão bem espertinhos. Olha lá, ó. Julie is Jane and Jake's mother. Gostei dessa família, que é tudo Julie, Jake, Jane, tudo dia, né? Mesma coisa. E aí, 9. Frank is father. Ele é pai de quem? Das duas pessoinhas ali, né? Jake and June. E coloca. O legal que o Caps misturou aqui, ficou maiúsculo, minúsculo, mas é para ver quem estava ligado, tá? Olha lá. Frank is Jake's and June's father, né? É pai dessas crianças ali. Agora o meu slide ficou um pouquinho maior, ou eu que estou tendo a impressão, né? Mas tudo bem. O 10 agora. Jane is sister. A Jane é irmã de quem? Do Jake. Eu vejo aqui, Jane is Jake's sister. O Jake é brother de quem? Da Jane. Então vem aqui. Jane's. Tá vendo que legal? 12. Jane is daughter. Ela é filha, aí colocaria lá o nome, né? Dos dois lá de cima. Vou completar, porque já que estamos ali, né? Jane is Julie and Frank's daughter, né? Então ela é filha dos dois, né? E o Jake, a mesma história. Julie and Frank's. E eu cortei, né? De novo. Mas dá para entender, é isso, né? Então o que a gente faz? O que eu queria mostrar com essa parte? Que eu posso usar para uma pessoa, que eu posso usar para mais, né? E como que eu faço? Coloco o nome da galera, o nome de todo mundo. Aí põe aí a galera, os amigos, os agregados, né? Como diriam. E depois põe o apóstrofo S. Bem tranquilo. Facinho. Aí agora, depois eu volto nisso aqui que eu quero mostrar outra coisa. Quero mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é para ser uma coisa facinha, tá? Mas tem que ser questão de interpretar. Você veja que essa foto também não é uma das melhores para ilustrar nada, né? Mas tudo bem, é o que tinha. Então vamos ver. 14. I use the computer of my brother. Traduzindo. Isso aqui é bem coisa de vocês quando pega o dicionário para traduzir literalmente as coisas. Pega assim, ó. Palavrinha por palavrinha, copia traduçãozinha por traduçãozinha, depois junta tudo e vira isso. Aí fica assim, ó, eu usei o computador do meu irmão. Traduzindo literalmente, é bem isso. Mas não fica legal. Não é, sabe? Entendeu, né? A minha explicação é só de mexer a cabeça. Não ficou legal. Aí o que eu faço para ficar legal? Para ficar bom, né? Ficar bonito. Eu coloco assim, I used my brother's computer. E aí, pronto. Já tem todo o estilo. O estilo necessário veio, né? I used my brother's computer. Tipo assim. Agora vamos ver então 15. The leg of my sister is broken. A perna da minha irmã está quebrada. E aí, de novo, vem aquela velha história de que não fica legal, né? De que não ficou uma construção bonita, né? Ficou um negócio meio embromation, que a gente chama, né? Então vamos ver como fazer para deixar bonita isso aí. Eu gosto que essa caixinha de texto que eles mandam aqui vem 300 coisas escritas já, né? Então vamos ver. A perna da minha irmã está quebrada. Para eu falar essa mesma história. Então eu começo a perna da minha irmã. Então eu começo pelo quê? Pelo fim, que é a minha irmã. My sister. E aqui é o perigo, tá? Tem muita gente que não sabe onde que coloca o pendito do my. Então vem comigo de novo nessa história, nessa loucura. Olha lá, ó. A perna da minha irmã. O que é a última coisa? É a minha irmã. Então, my sister. Pronto, ponto final. Aí copia, entendeu? Aí eu venho aqui e coloco o da, que é apóstrofo S. My sisters. O que é da my sisters? O que da my sisters? Leg. My sister's leg tá o quê, tadinha? Is broken. Daí só copia, né? My sister's leg is broken. A perna da minha irmã tá quebrada. Sei que não é o melhor exemplo pra gente dar, né? Não é a parte mais motivacional de uma quinta-feira de manhã, mas é o que tinha. Number 16. The wife of Mr. Haywood is Spanish. Então, literalmente ficaria: a esposa do Sr. Haywood é espanhola, é da Espanha. Então, vamos lá. A esposa do Sr. Haywood. De trás para frente, Sr. Haywood. Legal que eu estou digitando aqui e esqueci de clicar para digitar, né? Mr. Haywood. Aí eu vou pensar. O que dele?
né? Apóstrofo S, Mr. Haywood's wife. Mr. Haywood's wife. E eu tô querendo saber se vocês estão tentando fazer de cabeça antes que eu dou a resposta. Por isso que eu tô demorando um pouquinho, tá? Quero ver se vocês estão tentando aí, quebrando a cabeça para fazer a frase antes de eu digitar. Para ver se tá ficando igual a minha mesmo ou não. Mr. Haywood's wife is... Olha lá, não é assim, né? É Spanish. Então, Mr. Haywood's wife is Spanish. E aí, bonito. Show de bola. Vamos ver agora 17. Lembrando, tentei fazer antes que eu, né? Mentalmente. The door of my boss is closed. A porta do meu chefe está fechada. Não sei se é bom ou se é ruim, né? Então, vamos ver agora. A porta do meu chefe. Começa pelo meu chefe. My boss. Vem aqui e coloco um S. My boss's... O quê? Door. My boss's door is closed. My boss's door is closed. A porta do meu chefe está fechada. Show. E a última, number 18. The car of David is red. Isso é questão de toque, questão de sentimento. Tá? Você olhar para essa frase e dizer, meu Deus, como tá feio. Não tá legal isso aí. Tá? Então, the car of David is red. O carro do David começa por quem? Por David. Ô, meu amigo, clica para descrever. Isso. David's car is red. O carro do David é vermelho. Viu como ficou bonito? Aí, show de bola. Mas, como nem tudo é flor nessa vida, deixa eu até achar. É aqui, ó. Como nem tudo é flor nessa vida, vamos ver agora uma parte importante para conversação, para entendimento de conversas, tá? E para uso também, porque a gente quer que vocês, né, utilizem, façam uso disso daqui. Então, vamos lá. Apostrophe S without a noun. Então, o que é? Without seria sem eu usar uma palavra. Eu só colocar o apóstrofo S. Posso fazer isso? Posso, tá? Essa é a parte boa, a parte mágica do negócio. Eu posso só colocar o apóstrofo S e não pôr a coisa? Posso, mas quando? Quando que eu faço essa mistura muito louca? Vamos ver então. You can use apostrophe S without a noun if we understand which noun. Então, dá para usar quando nós entendemos sobre o que nós estamos falando. É aí que vem o velho ou a velha história do chegou agora e quer sentar na janela. Né? Daí não dá. Nesse caso que o cara chegou agora e já vai sentando na janela, ele perdeu, tá? Aqui funciona assim. Se eu tô conversando contigo e tô te mostrando um negócio... Exemplo. Pegar meu relógio. Meu relógio tá sempre no exemplo, né? Pegar aqui o meu relógio e eu tô conversando com vocês sobre o relógio. Eu vou ficar aqui, ó. Esse aqui é meu relógio. Você acredita que eu comprei esse relógio lá na loja, que eu esqueci o nome? E esse relógio já tem ele há 3 anos. O relógio é muito bom. Esse relógio aqui, ó. Vocês estão vendo o relógio? Ó, o relógio. Eu vou ficar falando relógio 400 mil vezes para vocês. Se vocês estão vendo, acredito, né? Se vocês estão vendo que eu tô falando o bendito do relógio, eu vou ficar aqui falando 300 mil vezes a palavra? Não. E você consegue saber do que eu tô falando? Eu digo assim, ó, isso aqui eu comprei em 2016. Você já sabe o que eu tô falando. Precisei falar o que é? Não precisei. Então, o que é? Contexto. É situação. E isso vem de quê? Você prestar atenção, né, cara? Você vai ficar conversando com o outro e pensando no boleto que tem para pagar? Não que eu já tenha feito isso, mas você presta atenção, né? Agora, você está me escutando? Agora você vai ficar pensando o que vai almoçar? Não, vai ficar me escutando ainda, tá? E presta atenção. E você que está vendo gravado, vai pensar na atividade que tem para fazer essa semana? Daí pode pensar. Então vamos ver então. Peter's hair is short. O cabelo do Peter é curto, short, né? Curtinho. Então veja aí comigo. Se o cabelo dele é short, curto, eu tô falando de quê? Do cabelo, certo? Aí eu digo assim, ó, but Patrick's is long. Mas, daí eu coloco Patrick's é longo, é comprido. Eu tô falando do quê, minha gente? Se antes eu tava falando de cabelo, eu tô falando do quê agora? Falando de cabelo de novo, né? Então, nesse caso, a gente tem o negócio do entendimento. Quando eu já sei quando é um e quando é outro, não precisa ficar de repeteco, de boberice. Não, já vai direto, né? Então fica assim, ó. But Patrick's is long. O quê? Patrick's hair. Ah, mas eu quero falar. Daí você fala assim, ó. Peter's hair is short, but Patrick's hair is long. Não tá errado. Não tá errado, mas tá chato.
Você já começa assim, né? A querer dormir. Para que repetir 300 vezes? Vamos fazer um negócio, né, bem bonitinho. Depois, whose coat is this? Então, ó, de quem é esse casaco? Digamos que eu esteja segurando o casaco na frente de vocês, eu não sinto nem a necessidade de falar casaco, porque se eu pego o casaco, e vamos dizer que eu estou lá na sala com vocês, eu entro com um casaco na mão, que nunca vi na vida, entro num casaco e digo assim, ó, de quem que é isso aqui? Pô, você já sabe que eu estou falando do casaco, porque eu estou mostrando, a não ser que você esteja dormindo. Mas daí a gente ia bater palma para acordar você. Então, whose coat is this? De quem é esse casaco? It's Stevens. Daí eu coloquei Stevens. Tô falando de quê? Stevens coat. O casaco é de quem? Do Steven. Tá vendo que eu não preciso repetir? Já tá dando para entender do que eu tô falando? Questão de interpretação, meu amigo. Por isso que é show. Interpretação é show. Se eu digo, se é uma coisa que vai salvar a nossa vida no mundo, é a gente fazer a interpretação das coisas, né? Evita discussão, evita coisa, evita um monte de problema, né? Vamos fazer a interpretação das coisas. Depois, a última. Diana's dog is a Labrador, but Nancy's is a Fox Terrier. Oh, peraí. Se eu tô falando que Diana's dog is a Labrador, tô falando do cachorro dela que é labrador. Aí eu falo assim, Nancy's is a Fox Terrier. Eu tô falando que a Nancy é um Fox Terrier? Não, tô falando que o quê? Nancy's dog. Tô falando que o cachorro dela é Fox Terrier. Então você entende, você não tá xingando ninguém, não. Tá? Você não tá falando, essa Nancy aí que é uma Fox Terrier. Não, não tá falando isso. Você tá contextualizando. Porque eu sei que eu tô falando do cachorro de um e agora tô falando do outro. Né? A não ser que você seja assim aquelas pessoas que mistura 300 assuntos, igual eu sou, que daí de vez em quando é bom deixar específico, né? Mas se você não tem esse problema de ficar misturando as histórias, aí tudo bem, aí já segue o baile nessa forma, né? Como diz o outro. Agora vamos ver o que eu. Lembra que quando eu comecei a aula, eu digo, presta atenção aqui que eu vou sublinhar. E eu sublinhei duas palavras lá, agora que elas voltaram, tá? Elas vêm bem no finzinho mesmo, que é para acompanhar, tá? Então vamos ver, ó. Ali o título, né? Eu tinha apóstrofe S with plural nouns. Então, quando usar o apóstrofo S, quando eu tiver qualquer substantivo no plural, ou seja, quando eu estiver indicando duas coisas, três coisas, 1 milhão de coisas, né? Sempre mais, essa ideia de coletivo, de ter mais, né? Não só ter um. Então, vamos ver aqui quando que eu uso. We use apostrophe S for singular nouns. Então, nós vamos utilizar o apóstrofo S para palavras no singular, ou seja, quando eu estiver falando de uma coisa, eu posso usar o apóstrofo S. Como? My friend's book, o livro da minha amiga, né? Ou do meu amigo. Quantos amigos? Um só. Né? Tem um amigo? Tá bom, tem um. Então, agora, vamos ver. Esse é um, né? Tem quantos livros? Tem um. Então, também é só uma coisa. Aí, nós vamos ver agora o que confunde. Olha ali, ó. Most plural nouns in English end in S. Muitos dos plurais vão terminar em inglês com S, que é o que a gente também faz. Então, eu vou fazer assim, ó. One friend, um amigo. Two friends, dois amigos. Só pego e coloco S. One apple, two apples. Né? E coloco só S. E aí, o que é que acontece? Está vendo que esse sonzinho final do S, ó, friends, é o mesmo sonzinho que eu estava praticando até agora com vocês com o apóstrofo S? Que é aqui que fizemos uma salada de fruta bonita. Bonito, que enfiaram até tomate na salada de fruta agora. Tem de tudo. Por quê? Porque agora eu vou misturar os sons. Então, olha lá. Ó. We add only the apostrophe to a plural noun. Então, nós só vamos incluir o apóstrofo quando eu tiver um nome no plural. Olha lá, o que eu quero dizer com isso? Primeiro exemplo, primeira foto. Dá uma olhada bem o que eu tenho na foto. Eu tenho uma aluna. Veja como é que eu vou pronunciar a frase. The student's homework. Agora veja a segunda frase, com a outra foto. The student's homework. A mesma frase. Mesma, igualzinho para falar. Não mudou nada. Se eu estiver conversando com você, como é que você vai saber? Se eu estou falando de um aluno ou uma turma inteira de aluno? Entendeu o que eu estou querendo mostrar aqui para você? O problema que é a gente não prestar atenção. Então, olha lá. Ó. The student's homework. Aqui, por eu ter uma foto, por eu estar contextualizando, eu sei que eu estou me referindo a apenas uma aluna, certo? Ou se estiver numa conversa, se estiver falando do Pedrinho, por exemplo, estou falando só de um aluno, né? Então, eu vou saber. Agora, aqui nesse caso, de novo, por conta do contexto, por conta da foto que eu tenho, eu consigo ver que é um grupo de alunos fazendo
o trabalho juntos. Então, eu estou falando the student's homework, me referindo ao grupo inteiro. Todo mundo está fazendo o trabalho ali, tá? Então, isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. E que não é difícil. Mas agora vocês perceberam que mesmo a pronúncia sendo igual, a escrita está diferente? Então, aqui são várias situações para a gente analisar. Situação de fala, né, que vai ser tudo igual, e situação de escrita, que vai ser diferente para você fazer. De novo, o foco é você entender para você usar. Porque quando você está se referindo a uma coisa só, é uma regra, você está se referindo a duas, é outra, né? E você analisou que eu só vou acrescentar o apóstrofo quando eu estiver falando de coisa no plural. Então, você percebeu que aqui, ó, eu não coloquei o S de novo? Então, ó, the student's homework. Cadê o S? Não tem. Mas aqui na frente, students, tem. Então, você está vendo que a única diferença para as duas é a colocação do S. Uma, o S está num lugar, o outro, o S está em outro lugar. Mas que a frase ainda é a mesma para falar. Então, vamos ver o que eu vou querer falar com isso. Então, aqui eu tenho boy e eu tenho bike, que é um garoto só, né? E aí ficou boys, bike. Agora aqui eu vou fazer a conta embaixo, ó, eu tenho boys e eu quero dizer bikes. As bicicletas dos garotos, né? Então, eu vou vir aqui. Vamos montar bonito, né? Para ficar coisa de qualidade. Oh, Jesus, o que eu estou fazendo que eu não estou escrevendo? Hoje estou com o problema da escrita aqui, hein? Aí, alguém faz uma rifa doando um teclado, porque isso aí eu acho que já foi, hein? O que vai acontecer, ó? Os garotos têm bikes, né? Então eu quero dizer as bikes dos meninos. Eu vou colocar somente um apóstrofo e vou emendar no bikes. Aí agora, analise comigo como que eu estou pronunciando. Vamos ver se dá zoom. Não deu mais um, não. O de cima eu vou falar assim, ó, boys bike. O de baixo eu vou falar boys bikes. Tá percebendo como é tão diferente? Gente do céu, como é diferente, tá? Na escrita, porque na fala é igual. Então eu quero que vocês vejam isso, tá? E eu acredito que vocês estão entendendo, porque não tem nenhuma pergunta até agora que vocês estão entendendo, né? Aí eu quero ver na hora de fazer essa tarefa aí, que vai ter uma surpresa para vocês. Surpresa boa, aquela surpresa, sabe, né? Então vamos ver a próxima agora. Nessa primeira foto eu tenho uma médica e um escritório. Eu vou colocar doctor. Eita. Doctor. Vamos funcionar, meu amigo. E eu vou colocar o apóstrofo S depois, né? Doctor's office. Ó, dessa forma, né? Doctor's office. Agora embaixo você vai ver que é um escritório maior, que tem espaço para mais médicos trabalharem lá dentro. Aí vai ficar assim, ó. Doctor's office. Tá vendo lá? Agora, como que ficou a primeira? Doctor's office. E como ficou a segunda? Doctor's office. A mesma coisa para falar. Então, o contexto está sendo dado pela imagem aqui também, que foi a mesma história que a gente estava trabalhando lá na outra, né? Então, é importante a gente perceber isso. Deixa eu só colocar aqui para vocês, ó. Cadê? Aqui, né, a gente tem, ó, o mesmo padrão. Então, aqui, ó, the hair of my sister is short. Vamos corrigir para uma frase mais usual, né? O cabelo da minha irmã é curto. Então, eu vou colocar my sister's hair is short. Dessa maneira, o cabelo da minha irmã é curto. Agora a frase tem naturalidade, tá? Que é o que a gente quer, que fique natural. Where is the book of my friend? Então aqui eu vou colocar where is my friend's book? Onde está o livro do meu amigo? E aí você está vendo que eu já estou adaptando para a maneira mais comum, para a maneira mais natural. The toys of my sisters are on the floor. My sister's toys are on the floor. Só para você ver como que fica bonitinho, né? The wedding of my friends is next week. Então, o casamento dos meus amigos... Aqui não vai entrar tudo não, né? Então, eu vou colocar assim, ó. Amigo, digite. My friends... Opa, é friends no plural já. My friend's wedding
Então, aqui, né, só mudou que eu não precisei colocar o S depois, porque já estava friends, né? Amigos, né? Beleza. E o último, the friends of my parents. Então, vou colocar my parents friends. Assim, my parents friends, tá? E aí, quando que eu não vou fazer isso? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Quando não vai acontecer esse tipo de coisa? Apostrophe S with irregular plural nouns. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os irregulares. Então, o que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver essas palavrinhas que levam S para formar plural. Uma maçã, duas maçãs. Uma mesa, duas mesas. One table, two tables, né? Só coloco S. Esses são os chamados regulares. Por que a gente chama alguma coisa de regular? Porque elas têm uma ordem. Eu sigo uma regra para todos. E eu tenho os irregulares. O que é? Não tem regra. É o famoso decora, senão você não sabe, né? Então vamos ver agora o que eu faço quando eu tenho esses irregulares, que eles não seguem regra nenhuma, eu tenho que saber. Então eu tenho aqui, né, alguns exemplos. Eu tenho ali, ó, woman e women. Então, one woman, uma mulher. Two women, duas mulheres. Tá vendo que eu mudo, não coloca só S, mas está no plural, tá passando ideia de plural. Depois, man, que eu abro bem a boca, ó, one man, abrir a boca. Falar assim, né, mais solto. E depois, two men. Que aí eu falo bem rapidinho, ó, two men, dois homens. Já está no plural. One child, two children. Uma criança, duas crianças. Então, o que acontece? O add apostrophe s, quando a gente tiver essas palavras no plural que são irregulares, eu vou acrescentar apóstrofe S. E aqui que está o pulo do gato para você matar a charada da atividade. Eu deixei bem por fim, que era para ter certeza que a pessoa vai assistir até o fim para tirar uma nota boa na atividade, tá? Então, o que você vai fazer? Quando eu tiver plural irregular, você vai precisar colocar, então, o apóstrofe S. Mesmo que eu estou falando de plural, tá? Eu só não vou colocar o S atrás do apóstrofo quando eu já tiver a coisa num plural com S, tá? Daí no caso, não precisaria. Não entendi. Vamos ver, então, o que é. The women's clothes. As roupas das mulheres. Tá vendo que o women é irregular, não segue regra nenhuma, não segue ordem nenhuma, eu só coloco o apóstrofo S. The children's school. A escola das crianças, né? Então, children também é irregular. Essa parte do que é regular e do que é irregular fica bem claro para você, porque a gente já estudou muito, né? Quando é regular, quando não é regular. Caso você esqueceu, é bom dar uma revisadinha, tá? Mas lembrando, a gente já estudou várias vezes sobre isso, tá? E vocês veem volta e meia sobre isso também. Então vamos ver como que funciona, né? Qual dessas que eu tenho que escolher? Olha aqui, ó. 34. We visited the hospital. Para eu fazer essa daqui, eu preciso analisar se é children's ou children's, né? Com o apóstrofo S ou só com o apóstrofo. O que acontece? Children já está no plural, né? E quando está no plural, e é irregular, eu coloco o S depois. Então vai ficar We visited the Children's Hospital, a primeira opção, tá? Então essa é a análise. Eu estou mostrando para vocês como que eu faço a análise para chegar na resposta. 35. Clothes are on the second floor of the shop. Então as roupas ficam no segundo andar da loja. As roupas de quê? De mulheres. Então aqui eu tenho women, né? E como women é uma palavra irregular, eu só coloco o apóstrofo S normal, né? Eu sigo o mesmo tipo de regra, tá? Para vocês analisarem como que é fácil, como que é tranquilo, depois que você faz a análise, obviamente, né? Deixa eu só mostrar aqui, eu quero mostrar para vocês, isso aqui é importante, ó. Of, with things and places, para coisas e para lugares. Então, for things, ideas and places, we often use of. Muito comum eu usar a palavrinha of quando estiver me referindo a objetos, tá? Quando estiver me referindo a coisas, a ideias. Eu vou falar, por exemplo, the title of the book, e não vou colocar o apóstrofo S, eu vou preferir a palavrinha of. Então, vamos ver alguns exemplos para fixar. Olha aqui, ó. Trisha's apartment is on the 5th floor. Então, o apartamento da Trisha é no 5º andar. Trisha is a person. Então,
Por eu estar me referindo a uma pessoa, eu vou usar apóstrofo S. Depois, I did not see the end of the film. Eu não vi o fim do filme. A film is a thing. Então, um filme é uma coisa. Aí eu prefiro usar of. Por isso que eu falei the end of the film. Não apóstrofe S. Tá? Essa é a diferença mais para o nível de vocês. The capital of China is Beijing. Então, China is a place. Por ser um local, eu prefiro utilizar OF, em vez de usar apóstrofo S. Não é uma regra, mas geralmente é como que nós utilizamos, tá? Depois, we also use of with. Então, também é muito utilizado. A palavrinha OF, para significar de ou da, com essas expressões. Tem the top, parte de cima, the bottom, parte de baixo, the beginning, o início, the end, o fim, the middle, o meio, a metade, the center, o centro. Não entendi, como que usa? Vamos ver então. The beginning of the week, utilizo o OF, o início da semana. The middle of the page, o meio, a metade da página. The end of the film, o final, o fim do filme. Então, são expressões fixas que vocês vão memorizando que eu prefiro utilizar OF, tá? Deixa eu só mostrar para vocês. E eu também tenho algumas palavrinhas como today, last week, Monday, que são palavrinhas que expressam tempo, que eu prefiro usar apóstrofo S. Agora inverto, tá? Então, vamos ver então, ó. Monday's French lesson is at 9 a.m. Monday indica tempo, né? A aula de francês da segunda-feira. Depois, I have a week's holiday in August. Eu tenho uma semana de férias em agosto. Então, week se refere a 7 dias, então é um período de tempo. Please come to the next week's meeting. Por favor, venha à reunião da próxima semana. E agora só quero deixar um recadinho aqui, tá? Eu quero alertar vocês sobre fazer a tarefa, tá? Cliquem lá no link. As pessoas que manifestaram ali, eu tô tendo dificuldade, manda um print, fala o que aconteceu, que eu vou tentar te ajudar, tá bom? E as demais pessoas vão lá, tá? Revisem essa aula, vejam o slide, tirem as dúvidas, porque a tarefa eu já fiz bem caprichada essa semana, tá? Embora ela seja mais curtinha, ela tá bem caprichada, que eu quero vocês, olha, indo lá e tentando. É isso que eu quero de vocês, tá? Muito tentativa, eu quero que vocês tentem mesmo. E fiquem sempre de olho lá no grupo, que é lá que a gente está se comunicando mais e que os avisos estão sendo passados, tá bom? Então, um abraço para vocês, bom restinho de semana e boa atividade também, né? Não pode esquecer. Então, tchau, tchau.